Olá, eu sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui no estúdio SZ Working, onde o Porto Alegre Oficial grava todos os seus debates, entrevistas. E você também pode fazer o seu podcast aqui no SZ Working. O nosso convidado de hoje é o vereador de Porto Alegre, Eric. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Albano. É um prazer enorme estar aqui no Porto Alegre Oficial. Espero poder contribuir com o debate. Eric, vamos lá. Foi eleito vereador de Porto Alegre. O que te motivou a decisão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e qual a principal diferença que pretende fazer no âmbito estadual? Como vereador de Porto Alegre, Albano, e todos que nos acompanham, eu tive a oportunidade de, no primeiro ano de mandato, conquistar, junto ao Grupo Hospitalar Conceição, 7 postos de saúde até às 10 horas da noite. Postos de saúde que funcionavam até às 6 da tarde, ou seja, não possibilitavam a população trabalhadora consultar na atenção primária dentro das comunidades, que agora podem consultar, né? Então, foi uma conquista gigante para o nosso mandato e para o povo de Porto Alegre ter acesso à saúde. Então, nós entendemos que ser deputado estadual, disputar essa vaga, eu quero ser, Albano, o pré-candidato que hoje sou e futuramente candidato, que vai lutar pela reestatização da CE. Fora Equatorial, volta a CE pública, porque o povo está pagando uma conta de luz cara e eu sei que R$100, R$200 no final do mês a mais dói no bolso do povo trabalhador, e eu sei que a reestatização é uma questão de soberania. Por isso que eu quero ser hoje, com a pauta exclusiva, inclusive, né? Várias pautas, mas essa exclusiva do nossa candidatura. Já entreguei na mão da nossa futura governadora, Juliana Brizola, um histórico do avô dela, para desencampar, né? Reestatizar aí a CE pública e tirar a Equatorial, porque a Equatorial presta um péssimo serviço para o povo gaúcho e a conta de luz do povo está mais cara. E quais são os principais problemas que tu vês hoje no Rio Grande do Sul e quais são as propostas que tu tem para enfrentar esses problemas caso tu seja deputado estadual? Como deputado, primeiro que eu compreendo que a gente vai dialogar muito com as camadas mais pobres de Porto Alegre, mas também no interior. Eu sou hoje um vereador que mora na periferia e quero aqui fazer uma diferenciação. Eu sei que tem muitos parlamentares em Porto Alegre que vão nas periferias para tentar melhorias, mas além disso, o nosso mandato, eu mesmo, enquanto pessoa, moro hoje no bairro Rubem Berta, né? Então, mesmo vereador, moro no Rubem Berta e busco a melhoria das periferias. Provavelmente, da esquerda, hoje eu sou o único pré-candidato a deputado estadual que mora na periferia. E eu quero representar esse povo mais humilde, garantir os direitos humanos, né? E defender os serviços públicos, como saúde e educação de qualidade e também energia elétrica, né? Água potável na torneira, saneamento básico. Quero fazer esse debate sobre o serviço público como um todo. Essa é a diferença. A nível estadual, o que fizemos para Porto Alegre, a gente quer agora fazer pelo estado inteiro. Eu acho que está faltando essa representação dentro da Assembleia. Hoje tem representação, Albano, das mulheres, dos negros. Tem várias representações dentro da Assembleia, mas hoje não tem um deputado dentro da Assembleia que seja morador da periferia e que dê voz à população trabalhadora que mora nas periferias do nosso estado. E o povo gaúcho sente isso. Sabe que é ruim não ter um porta-voz. Eric, uma das tuas pautas é a saúde, né? Então, o que precisa mudar na relação entre governo do estado e governos municipais para reduzir as filas dos postos de saúde? Primeiro que eu acho que nós precisamos adaptar uma tecnologia de marcação de consulta. Eu não compreendo ainda como Porto Alegre tem, por exemplo, uma terceirização na área da saúde. Vou dar um exemplo aqui. 97% dos postos de saúde de Porto Alegre são terceirizados. O primeiro problema está aqui, a desvalorização dos funcionários e, portanto, a gente sabe que não tem qualidade no atendimento. A fila do SUS, por exemplo, o governo Lula tem lançado programas aí para diminuir a fila do SUS. E eu acho que com tecnologia, com marcação prévia de consulta e agenda de especialistas, a gente consegue desafogar a atenção primária. E nós não estamos desfrutando de tecnologia. Hoje a gente usa o WhatsApp, usa as redes sociais para tudo. Mas hoje não tem um programa municipal que dê a garantia para a população da cidade de Porto Alegre, né, ou até mesmo do interior, marcar por aplicativo a sua consulta. E eu acho que nós precisamos adaptar isso na área da saúde, para que a população não fique 2, 3, 4 horas em frente a um posto de saúde esperando uma consulta médica. Eric, a população está muito descrente com a política em geral, tá? O que tu vai fazer para convencer a população que merece voto como deputado estadual? A população está descrente, Albano, porque sempre vê os mesmos na política.
é política da herança, é pai que passa para filho e por aí vai. São famílias que tomam conta da política. E eu acho que esse não é o caminho. A população sente falta mesmo de pessoas comuns na política. Eu me considero uma pessoa comum, eu uso serviço público, uso posto de saúde, sempre estudei em escola pública, né? Uso fruto do SUS, por exemplo, e eu compreendo que a realidade que eu vivi, que eu vivo até hoje, é a realidade que grande parte do povo gaúcho vive. Portanto, só sabe das dores aquele que enfrenta ela no dia a dia. Então, as dores da população, eu sinto elas também. E eu compreendo que, sendo deputado, eu vou poder ser um porta-voz dessas angústias e também das demandas concretas da vida real do povo, né? As pautas reais, que é a falta de vaga na creche, a falta de ginecologista especialista nos postos de saúde, a falta da escola de tempo integral, a população que, por exemplo, mora dentro das ocupações e não tem regularização, deixa de pagar IPTU, mas ao mesmo tempo não tem saneamento básico. A população não tem problema em pagar o IPTU, mas a população quer pagar o IPTU e ter a garantia do saneamento básico. Então, eu acho que o Estado também deixa de arrecadar. Se o Estado fosse governado e tivesse a condição política de garantir, por exemplo, uma vida digna aos mais vulneráveis, o Estado arrecadaria mais e, portanto, teria mais recursos para investir em áreas estratégicas que mexem diariamente com a qualidade de vida da população. Eric, a gente falou sobre várias questões importantes aí do teu mandato e também das tuas ideias para o Estado. Qual vai ser a tua bandeira principal e o que a população pode te cobrar depois? Se eleito deputado, e a gente está muito convencido que isso é possível, a gente vai ser um militante incansável da reestatização da CE. Leonel Brizola desencampou uma empresa norte-americana que comandava a energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul, porque entendia que estava muito caro. E o povo hoje tem pagado conta de luz muito cara em todo o estado. Hoje, dificilmente alguém defende a permanência da Equatorial, porque não cumpre os contratos, né? Por exemplo, presta péssimos serviços e a conta lá em cima. Então, tem uma chuva em Porto Alegre, uma tempestade, qualquer coisa que aconteça, é 2, 3 dias que vários bairros da cidade ficam sem luz. Imaginem só no interior como isso é, né? Assim, na capital é assim. Albano, eu tive na URGS faz uma semana atrás. O centro, a moradia do estudante, a casa do estudante, por exemplo, da URGS, e o RU estava sem luz. Então, os estudantes da URGS ficaram sem luz um dia inteiro, 24 horas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Imagino que sobra para as periferias. Ficam dias sem luz. Pessoas que tomam medicamento especializado precisam congelar a sua injeção, seu medicamento, para poder depois, né, consumir, para poder garantir sua saúde. Não ficam sem energia elétrica, colocando a vida em risco, né? E a gente sabe também que somente o Estado é capaz de controlar a energia elétrica. Porque uma empresa privada comandando a energia elétrica, ela vai cobrar uma taxa alta, né, para uma população que ganha um salário baixo, e 100, 200 reais no final do mês faz muita diferença. Para botar mais pão na mesa, para botar comida na mesa, a gente sabe que a conta da energia elétrica tem que ficar mais barata, mas é somente com uma empresa pública que isso pode acontecer, até para ter controle social e também transparência, coisa que não tem hoje com a Equatorial. A Equatorial cobra uma das contas de energia elétrica mais caras do Brasil, né? Não prestam um ótimo serviço. O exemplo disso, Albano, foi que no último temporal em Porto Alegre, o prefeito Melo tweetou: estou tentando contato com a Equatorial e não consigo. O governador do estado tweetou também nas suas redes sociais que estava tentando falar com a Equatorial e não tinha ninguém que pudesse responder pela Equatorial aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, que tipo de empresa é essa que não tem responsabilidade nem com uma resposta para uma autoridade? Então não tem condição nenhuma de cuidar da energia elétrica. Por isso que eu serei incansavelmente o parlamentar da Assembleia Legislativa que irei batalhar junto com a Juliana Brizola, governadora, igual a avó dela fez, a gente, de novo, devolver a CE para as mãos do povo gaúcho. No teu campo de conhecimentos, de atuação, tem vários candidatos da esquerda, do teu partido e de outros partidos. O que te diferencia desses candidatos? No nosso entendimento, hoje, o que nos diferencia é que nós somos uma candidatura que tem contato e conexão direto com as periferias. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Na Câmara de Vereadores, hoje da esquerda, eu sou o único vereador que mora dentro da periferia. Isso faz com que eu tenha uma realidade completamente diferente dos demais vereadores. Então eu posso falar em nome das periferias. Eu estou lá no dia a dia, vivendo as angústias, as dores do povo,
né? E tenho certeza que a Assembleia Legislativa, que o povo gaúcho, em qualquer recanto desse estado, que está lá no fundão do Rio Grande do Sul, na sua comunidade, percebe o quanto as comunidades mais pobres estão abandonadas. Então, eu quero ser um parlamentar que trabalhe muito em defesa dos direitos humanos, do serviço público, para essas comunidades mais empobrecidas do Rio Grande do Sul. Recentemente, o Boulos esteve em Porto Alegre para dialogar com os motoristas de aplicativo. Fala um pouco para nós sobre o teu projeto para os motoboys que foi aprovado. O nosso projeto de lei ele foi aprovado ainda no ano passado, primeiro ano do nosso mandato. Ele é um projeto que ele cria, foi aprovado pela Câmara de Vereadores por unanimidade, todos os vereadores, inclusive, votaram favorável. O próprio prefeito perdeu o prazo de 15 dias para assinar, então, ou seja, já automaticamente volta para a Câmara e a Câmara assina a aprovação, né? Ele cria pontos de apoio. O que é isso? Hoje o motoboy em Porto Alegre, o entregador, que está ali entregando uma marmita no almoço, ou que está mesmo entregando uma medicação, ele passa geralmente 8, 10, 12 horas em cima de uma moto, de um aplicativo entregando, né? Cumprindo uma tarefa importante para a população aqui de Porto Alegre. Só que ele não tem, por exemplo, um ponto, Albano, para poder carregar o telefone. Ele não tem um ponto para tomar uma água. Ele não tem um ponto de apoio para poder ir no banheiro. Isso é desumano. Tem relatos de motoboys que chegaram a mijar nas calças. Isso é desumano, gente. Ou seja, quando eu criei esse projeto de lei, foi para compreender a realidade dos motoboys. Eles precisam ter pontos de apoio para higienização, para até mesmo carregar o telefone. Tu imagina um motoboy que mora na zona sul da cidade de Porto Alegre. Ou mora na zona norte. Ele passa o dia inteiro em cima da moto. Se ele não tiver um shopping perto para poder carregar o telefone, ele tem que voltar em casa para poder carregar seu telefone e voltar a trabalhar. Então, o tempo que ele perde, o dinheiro que ele gasta no combustível, né, às vezes não compensa. Então, ele acaba encerrando a sua corrida do dia ali, porque não tem um ponto de apoio. E nós acreditamos que o poder público deve, sim, garantir a dignidade aos trabalhadores, que não são poucos. Hoje, a uberização está muito forte. Aqui na região metropolitana, segundo o próprio sindicato dos motoboys, são 16 mil motoboys, né, em Porto Alegre, região metropolitana. Então, acredito que ter pontos de apoio para dar dignidade a essas pessoas é fundamental. Por isso que nós criamos esse projeto e agora a gente está num processo de diálogo também com a prefeitura, para que a própria prefeitura possa executar esse projeto, né, e, de fato, fazer com que a lei possa valer, né, para que esses motoboys tenham, no mínimo, dignidade aqui em Porto Alegre, e fica aí esse exemplo também para o resto das cidades do Rio Grande do Sul. Eric, tu tens essa luta contra a atual situação da CE, né? Então, tu tens um projeto de reestatização da CE. Tu já conversaste com a Juliana Brizola? Como é que foi esse diálogo, essa conversa? Qual é a ideia? Teve agora a premiação de cidadã de Porto Alegre, Comenda Porto do Sol, na Câmara de Vereadores. Foi essa semana. Eu entreguei nas mãos da Juliana Brizola esse documento. Esse documento aqui, e a governadora, nossa futura governadora, e hoje pré-candidata, falou que está junto nessa batalha para reestatizar a energia elétrica. Ou seja, nós temos a palavra da nossa futura governadora que o que é do povo volta para o povo. Ou seja, se a energia elétrica era da população, se era de atenção e cuidado do Estado do Rio Grande do Sul, vai voltar para as mãos do Estado. E a nossa pré-candidata ao governo se comprometeu com esse projeto, porque compreende que o serviço público tem que funcionar. Lá na ponta, a energia elétrica para quem consome energia elétrica, né? Consumidor, para pagar menos e ter um serviço de qualidade, mas também que possa ter concurso, porque a CE tinha um trabalho de qualidade. Ela não era perfeita, mas agora a Equatorial tem terceirizado o serviço. Tanto é que a Equatorial, desde que assumiu em 2021, já tem registro de 7, 8 trabalhadores que perderam a vida. Por quê? Não tinham nem equipamentos para trabalhar. Ou seja, é esse tipo de empresa que nós queremos para o nosso Estado? Claro que não. Nós queremos uma empresa que valorize o trabalhador, mas que atenda bem a população, que não seja sugadora do dinheiro do povo gaúcho. Então, a nossa governadora, nossa futura governadora Juliana Brizola, está comprometida, estou junto com ela, junto com o Lula, inclusive, para fortalecer o serviço público. A energia elétrica é estratégica para a soberania do Rio Grande do Sul. Desde muito jovem, tu sempre luta pela tarifa zero do ônibus. Que projeto tem para criar isso também no Transurus, fortalecendo o fluxo da região metropolitana? Exatamente. O nosso projeto, a nossa proposta é defender tarifa zero na região metropolitana,
de Porto Alegre e a extensão do trem. Vou dar um exemplo que eu estou falando, né? Nós temos aí cidade como Parobé, Canoas, que é uma cidade relativamente grande, né? Com cerca de 400 mil habitantes, que já é passe livre. O que nós devemos defender? Que o governo federal dê subsídios, né? Principalmente às prefeituras, né? Dê recursos, e a prefeitura possa assumir esses serviços, para integrar mesmo o transporte na região metropolitana. Isso é democrático, é garantir que a pessoa possa se deslocar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, sem pagar nada, porque transporte coletivo é direito, o deslocamento é direito. Ou seja, se tu não tiver dinheiro para passagem hoje, tu não consegue ir de uma cidade para outra, de um bairro para o outro. Famílias não se visitam porque se torna caro, porque a passagem de Porto Alegre é cara e não tem qualidade. Então, qual é o nosso projeto? A tarifa zero para Porto Alegre, região metropolitana. E para o trem, é estender ele. Hoje o trem vai até Novo Hamburgo, mas nós estamos defendendo a extensão do trem até Taquara, porque a população do Vale do Paranhã, por exemplo, precisa ter acesso do trem. Aquela região tem muito setor calçadista, por exemplo. Então as próprias empresas contratariam mais, geraria mais emprego naquele território, desenvolvimento social e econômico, né, se tivesse um trem que fosse, então, até Taquara. Então, nós entendemos que hoje o trem é do governo federal, por isso nós estamos contra a privatização da Transurb, né? Além disso, nós achamos que garantir tarifa zero é garantir controle total do Estado e garantir essa soberania do transporte coletivo para qualquer pessoa poder se locomover, né, se deslocar dentro da região metropolitana. Toda empresa, Albano, vai querer vir para a região metropolitana, porque sabe que o funcionário não precisará mais gastar com aquela passagem. E vai sobrar mais dinheiro também para os trabalhadores, que ao invés de gastar com a passagem de ônibus, vão comprar uma água, um refri, um lanche, né? Então vai movimentar a economia. E isso é muito importante. Eric, vamos falar um pouquinho sobre a questão estadual. Pela primeira vez, né, o maior partido de esquerda, o PT, ele acaba abrindo mão da cabeça de chapa numa eleição para governador. Eu queria te perguntar o seguinte: primeiro, o que tu pensa sobre isso? E segundo, se tu acreditas que a militância, né, desse partido, ou até mesmo do teu partido, acostumado sempre a ser, né, o cabeça de chapa, você acredita que eles vão abraçar a candidatura de Juliana Brizola? Nós já estamos na rua fazendo a pré-campanha da Juliana Brizola. PT, PCdoB, PSOL, toda essa frente ampla junto com o PDT, porque nós entendemos que as nossas vaidades, as nossas diferenças são menores que os desafios que o povo gaúcho precisa enfrentar. O povo gaúcho está cansado apenas de discurso. O povo gaúcho quer ver os serviços funcionar. E a Juliana Brizola, junto com o Edgar, eu não tenho dúvida que são os melhores pré-candidatos e futuro governador e futuro vice-governador. Estão preparados, estão prontos para esse desafio. Então, a nossa militância está toda mesmo unificada na pré-campanha da Juliana Brizola e do Edgar. E também para fortalecer, ampliar a bancada na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, nós estamos muito unidos, muito unificados, também a nível nacional, para a reeleição do Lula, porque é uma questão de democracia, de serviço público, e nós compreendemos que a reeleição do Lula é estratégica, né, para o país, para a soberania nacional, e nós compreendemos que o Flávio Bolsonaro é uma ameaça direta à democracia, inclusive aos meios de comunicação. Nós acreditamos que o bolsonarismo representa isso, o sufocamento da nossa democracia, né, e acabar de fato com os serviços públicos que a população trabalhadora usufrui no seu dia a dia. Como é que é a tua relação com a esquerda aqui na cidade, né? E como ela vai ser se tu fores eleito deputado estadual e principalmente caso um governador de direita seja eleito? Eu tenho atuado muito, né, pelas periferias aqui de Porto Alegre e de todo o estado. Tenho viajado bastante para Pelotas, para Parobé, para a região metropolitana, Alvorada, Viamão, e principalmente a zona norte de Porto Alegre, onde eu sou morador, do bairro Rubem Berta, né, os maiores bairros aqui de Porto Alegre. A minha relação com a esquerda é muito boa, né? Desde muito novo, sempre tive a oportunidade de mobilizar, né, a população contra o aumento da passagem de ônibus. Fui do movimento estudantil, fui líder estudantil, depois dentro da minha comunidade tive a oportunidade de fazer ações de combate à fome, ações importantes de defesa de vaga na creche, e sempre, né, com a perspectiva de melhorar a sociedade. Se eleito for, né, deputado estadual, e nós estamos apostando nisso, a gente compreende
que quem for o governador, e eu tenho certeza que será a Juliana Brizola, próxima futura governadora, nós teremos a condição de colocar no dia 6 de janeiro, que é o dia da posse, na mesa da governadora, esse documento aqui. Eu já entreguei em mãos para ela, e esse documento nós vamos de novo colocar na mesa para debater sobre energia elétrica, sobre a volta da CE pública, sobre o Fórum Equatorial, que é uma demanda real da população. Então, nós entendemos que a relação vai ser a melhor possível com quem vencer as eleições ao governo do Estado. Mas nós temos a convicção que hoje quem está pronto para essa eleição é a Juliana Brizola e o Edgar Preto. Tanto é que a Juliana está na frente das pesquisas, né? E eu acredito muito que as pesquisas são reais. A população gaúcha percebe que a Juliana Brizola tem essa oportunidade, né? O nosso Estado precisa eleger uma mulher. O nosso Estado precisa eleger uma mulher que represente o povo gaúcho e defenda o serviço público. A gente sabe que o Zuco não vai representar esse projeto. Muito pelo contrário. O Zuco vai deixar a Equatorial do jeito que está, vai deixar a Corsã privatizada, vai sufocar o serviço público, igual tem feito atualmente o atual governador, né, querendo fechar 98 escolas, colocando um leilão agora, né, para que essas empresas cuidem da merenda das escolas e também da parte da estrutura, investindo 6 vezes mais nessa área. Ou seja, é o projeto de privatização e péssimo serviço. Então, a Juliana Brizola é a futura governadora e é a que mais está preparada. Para mim, na nossa opinião, não tem hoje quem possa representar melhor o povo gaúcho, por isso que nós trabalhamos somente com essa possibilidade. Vamos ter também as eleições no país e a gente vê que a direita está sofrendo uma série de percalços, né? Ontem mesmo, essa discussão entre o Flávio e a Michele, a questão do Vorcaro, dentre outros. Tu acha hoje que tem condições do presidente Lula ser eleito no primeiro turno? O Lula tem grandes chances de ser eleito no primeiro turno, mas eu acho que a gente precisa botar os pés no chão e compreender que a batalha não será fácil, porque vai vir uma série de fake news, vai ser uma disputa ferrenha com o bolsonarismo. O próprio Trump aí vem se posicionando, né, ao lado do bolsonarismo, dizendo que as eleições do Brasil, por exemplo, têm influência direta às eleições americanas, ameaçando nossa democracia, né? Nós compreendemos que o Lula vai ser reeleito, mas a batalha não será tão fácil assim. Eu acredito que vai ser eleito no segundo turno. Essa é a minha opinião, enquanto pré-candidato a deputado estadual. Vai ser uma disputa muito, muito pegada, né? Inclusive, dentro disso, né, o que aconteceu entre a família Bolsonaro e a Michele Bolsonaro mostra que a família Bolsonaro, como um todo, ela é machista. Por quê? Eles aprenderam com o pai, com o chefe da quadrilha. Bolsonaro falou lá que na sua terceira filha, né, ele deu uma farquejada. Ou seja, qual é o maior exemplo dos filhos? Geralmente são seus pais. Então, o exemplo que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Renan Bolsonaro tem é o Bolsonaro. E ele falou que quando teve uma filha mulher, ele deu uma fraquejada. Então, para mim, infelizmente, seria natural que a família Bolsonaro destratasse a Michele Bolsonaro, porque eles são machistas como um todo. Mas a Michele Bolsonaro também, de certa maneira, é machista, porque eu nunca vi ela defender política pública, por exemplo, de proteção às mulheres. Então, eles estão agora brigando entre eles para ver quem é que vai ser o candidato. Porque não é uma unanimidade dentro da direita que o Flávio Bolsonaro é o candidato. Então, a gente sabe que eles agora vão brigar entre eles, né? A família vai brigar entre si, e eles são machistas, né? Da mesma forma que carregam vários tipos de preconceito. Por isso que a reeleição do Lula é fundamental para pacificar o país, né? E manter a nossa democracia. O Flávio sempre falou muito em entrevistas que o Lula era o dono, entre aspas, do Banco Master, que era no governo dele, que tinham os problemas com o Banco Master. E depois acabou acontecendo essa questão toda aí da descoberta do investimento do Vorcaro no filme do Bolsonaro. Afinal, quem é o pai da criança? Quem é realmente o dono do Banco Master? O Banco Master, a gente sabe quem é o dono e sabe quem está envolvido diretamente. A família Bolsonaro está envolvida até o pescoço com o Banco Master. Aquele valor de 132 milhões para o filme, que custou inclusive 5 vezes mais que Agente Secreto, um filme que disputou o Oscar, foi para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Nós não temos dúvida disso. Aquela ligação direto para o Vorcaro
é para fazer pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Então a família Bolsonaro está envolvida até o pescoço com o Workar, com o Banco Master, que inclusive é um banco que usufruiu do dinheiro público do Banco de Brasília. Só que tem muita coisa ainda para ser revelada. E eu sou da opinião de quem cometer crime tem que pagar pelos seus crimes. Porque dinheiro público não pode ser jogado pelo ralo, não pode ser colocado no bolso de ninguém. Então, como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu defendo que quem meteu a mão no dinheiro público e quem está envolvido no caso do Banco Master, pague, porque o povo brasileiro paga imposto para ter qualidade de vida. Nós não queremos ver políticos, governantes envolvidos em casos de corrupção. Eu tenho orgulho, por exemplo, de fazer parte de um partido que não tem ninguém envolvido no caso do Banco Master. Então a gente vai denunciar até o final para que todos que estão envolvidos paguem. E a família Bolsonaro está até o pescoço envolvida. Tanto é que nós estamos falando agora que é o Bolsomaster, né? O bolsonarismo envolvido com o Banco Master para garantir sua pré-campanha, né? Até mesmo para defender a sobrevivência do Banco Master. Esse movimento que eles têm feito, não é à toa que o Eduardo Bolsonaro tem feito falas lá dos Estados Unidos, né? Na defesa do Banco Master e contra as investigações. O presidente Lula, ao contrário do Bolsonaro, deu autonomia novamente à Polícia Federal para investigar. No governo Bolsonaro não se tinha autonomia na Polícia Federal. Ele trocava o chefe da Polícia Federal porque não queria investigação. Eu queria também te perguntar, para a gente ir encerrando, sobre a atuação de um dos filhos de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, né, diretamente com o Trump. O que tu acha sobre isso? E o fato do Lula ter conseguido reverter, ele conseguiu, vamos dizer, garantir com isso o voto dos empresários do agronegócio? Então, primeiro que o Eduardo Bolsonaro está indo pedir pinico para o Trump, porque eles querem que o bolsonarismo se reeleja a todo custo, né? Tanto é que o Eduardo Bolsonaro pediu para o Trump tarifar o Brasil, ou seja, eu já quero fazer aqui uma diferenciação. Os verdadeiros patriotas que usam verde e amarelo são nós, que defendemos o Brasil e não os Estados Unidos. Quem defende o Trump, o tarifaço, é a família Bolsonaro. E nós estamos vendo agora que está um clima de Copa do Mundo, né? Felizmente o Brasil tem mandado bem, mas nós temos orgulho das bandeiras nacionais, de usar o verde e amarelo. Nós somos patriotas. Nós defendemos a Petrobras, nós defendemos a soberania nacional, nós defendemos que não tenha tarifaço sobre o Brasil, porque nós queremos que o povo brasileiro tenha qualidade de vida e não pague caro no produto. E o Lula é muito diplomado, né? É um diplomata, é um estadista, então ele vai manter relações comerciais com os Estados Unidos, com a China, com todos os países, porque o que importa é o desenvolvimento do Brasil, da tecnologia brasileira. Então, o Eduardo Bolsonaro pediu o tarifaço, só demonstra que eles batem continência para a bandeira americana, porque de brasileiros e patriota, a família Bolsonaro não tem nada. São vira-latas. Éric, muito obrigado pela tua presença. É um prazer te ter aqui pela primeira vez, acredito eu, pelo menos comigo, né? E o Porto Alegre Oficial está aberto para as tuas realizações, para a gente debater ideias também, principalmente sobre Porto Alegre e o nosso estado. Albano, eu agradeço Porto Alegre Oficial, quero dizer que fazem um excelentíssimo trabalho ao povo de Porto Alegre, o povo gaúcho, né? E sempre que me chamarem estarei à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Obrigado, eu sou o jornalista Albano Gado, nós estivemos aqui com o vereador de Porto Alegre, Éric, pré-candidato a deputado estadual. Nós estamos aqui no SZ Working, que é o estúdio onde o Porto Alegre Oficial grava os seus debates, podcasts, também as entrevistas. E você que tem um projeto desse no papel, procura o SZ Working, tira do papel, que aqui tem a melhor qualidade nos estúdios para fazer o seu podcast, entrevista ou debate, certo? Um forte abraço a todos e até a próxima entrevista.